A briga do bem sobre quem vacina primeiro agora tem outro round entre Paz e Dória sobre quem vacina primeiro os adolescentes. Prefeitos do Rio já começa aí um movimento chamado Castro Lula para 2022. Enquanto isso, os bastidores da política no Rio de Janeiro. Viciados usam crack à luz do dia em Copacabana. E movimento em bares e restaurantes do Rio já volta ao patamar da pré-pandemia. Isso e muito mais hoje no Rio, aquele seu resumo esperto do que aconteceu de mais importante no fim de semana. Eu sou Quintino Gomes Freire, editor-chefe do Diário do Rio, e peço desculpas pela falta do Hoje no Rio recentemente, é que tomei a vacina, tive os efeitos colaterais, mas estou de volta. Lembrando que este podcast é patrocinado pela Sérgio Castro Imóveis, a empresa que resolve, e Captubar, o melhor chopp do centro do Rio. E temos mais um capítulo da briga do bem entre João Dória, governador de São Paulo, e o prefeito de Janeiro, Eduardo Paes. Dessa vez é sobre a vacinação dos adolescentes. Dória anunciou que vacinará os adolescentes a partir de agosto. Eduardo Paes, ao jeito dele, respondeu da seguinte forma: e o sujeito lá da terra da garoa achando que está inovando, eu, hein? Adolescentes vacinados já é notícia velha aqui. Anúncio feito em 18 de junho. Quanto à data? Bom, é só me aguardar. Se em 2014 havia o movimento Aezão, tudo indica que em 2022 haverá o movimento Castro Lula. Isso mesmo. De acordo com a Agenda do Poder, 10 prefeitos no interior da região metropolitana já indicaram ao PT que querem apoiar em outubro de 2022 para presidente Luiz Inácio Lula da Silva e para governador Cláudio Castro, mas é claro, né, que tem muita água para rolar, mas isso é porque Bolsonaro vem derretendo nas pesquisas, por mais que os bolsonaristas entrem nos comentários dizendo que é a mídia comprada, a gente ter comprado ou não, é a pesquisa que indica. Se você sair um pouco da bolha, vai ver que Bolsonaro não está tão bem fora de seus grupos mais aparelhados, né, seus grupos muito mais, os minions, verdadeiros minions. E claro, os prefeitos, sentindo o cheiro de queimado de Bolsonaro, já estão caminhando em direção a Lula. E por falar em Cláudio Castro e eleições, um verdadeiro pesadelo aí pro governador, porque Roberto Jefferson tem se movimentado para lançar um verdadeiro candidato bolsonarista em 2022 aqui no Rio de Janeiro. Isso pode farelar toda essa aliança que ele está fazendo pela direita e até tirá-lo do segundo turno. Enquanto isso, o ex-governador Wilson Witzel, para pagar as contas, né, que devem estar altas depois de estar mal acostumado, deixou de ser governador, decidiu virar coach de concurseiro, que ok, né, tem que procurar realmente como ganhar o seu salário de todo dia. Mas a questão é que nas suas palestras ele omite o fato que foi governador do Rio de Janeiro. Será que ele tá com a vergonha da saída dele? Provavelmente tá. Detalhe, o título é Como Ser um Vencedor. Porque é verdade, ele foi um vencedor. Bem, não no final. E o prefeito Eduardo Paes quer lançar vários secretários dele como candidatos a deputado federal e estadual. Mas o que acontece? Já que a eleição não permite, não é distrito, né? Um briga com o outro, um vira concorrente do outro. Então cada secretaria já está virando um verdadeiro ringue. Sinal que Eduardo Paes não aprendeu com o passado César Maia, que aconteceu a mesma coisa no primeiro mandato. Índio da Costa, o próprio Eduardo, Rodrigo Maia, os três brigaram entre si e as pazes nunca foram feitas de verdade, mesmo nos dias de hoje. Na semana que passou, o Diário do Rio entrevistou o Dr. Marcos Paulo, muito ligado à causa animal, e é sobre isso que a gente quer falar, sobre o Dr. Marcos Paulo, não. Sobre o secretário da Proteção e Defesa dos Animais, o secretário Vinícius Cordeiro, tem feito muito com pouco, né? Porque o Eduardo Paes cortou 30% do orçamento. Ainda assim, mesmo com o corte do orçamento, ele conseguiu ter mais castrações de animais do que em alguns anos do governo Crivella, que deixou totalmente abandonado. Uma das subsecretárias, né, porque era a subsecretaria, era ligada à primeira-dama, depois foi um subsecretário que responde por assédio sexual, isso mesmo, e ligado ao vereador Luiz Carlos Ramos, que diz que protege os animais. Mas se assistir a entrevista do Dr. Marcos Paulo, você vai entender mais um pouco sobre essa questão. Já está caminhando bem os nomes dos candidatos ao governador de janeiro de 2022, mas quem serão os vice, especialmente do candidato favorito, que é Cláudio Castro? Atual secretário da Cultura, o Marcelo Queiroz, é querido por muitos políticos e por muitas pessoas. E ainda tem os votos aí do pessoal das fazendas pela direita e da causa animal pela esquerda. Outro nome que vem sendo bem discutido é o ex-prefeito de Três Rios, atual secretário de Desenvolvimento Econômico do MDB, o Vinícius Fará, o Marcelo do PP, tá? E o Vinícius Fará tem a seu favor que ele foi vencedor das eleições de 2012 e 2014 do Prêmio Sebrae Prefeito Empreendedor. Isso pode dar bastante votinho. Outros prefeitos querem ser candidatos a vice, né? Apesar que vice não manda nada. É o caso do Rogério Lisboa, de Nova Iguaçu, do André Português, de Miguel Pereira, do Vinícius Clausen, de Teresópolis. Bons nomes. E se ele quiser um bolsonarista de verdade, tem sempre o Hélio Negão aí. Mas será que a gente vai querer esses vices? Não sabemos, porque
Vice a gente sabe que do jeito que o Rio tá, acaba assumindo. Olha que horror, viciados usando crack à luz do dia, bem na Avenida Atlântica, ao lado do Futuro, Museu da Imagem do Som, e as autoridades nada fazem, se vai correndo solto, imagina em outros pontos da cidade. E olha que a notícia excelente para o Rio de Janeiro. De acordo com o presidente do Sindi Rio, Fernando Blauer, o movimento de bares e restaurantes do Rio de Janeiro se aproxima de patamares pré-pandemia. Ele afirmou à CNN que o faturamento dos estabelecimentos já voltou praticamente ao normal. Disse ele, o setor de bares e restaurantes passa por uma retomada gradual e constante. Em muitas regiões, as vendas se encontram apenas 20% menores do que era antes da pandemia em 2019. Vale ressaltar que com o aumento da vacinação, esse número tende a aumentar e vamos voltando ao normal. Fico muito feliz com essa notícia. Houve aglomeração na final da Copa América. No Brasil perde para a Argentina, apesar de estar limitado o estádio para 10%, 4.400 pessoas. Você vê que houve, claro, aglomeração. É torcida, é futebol. O pessoal se junta, se une, grita junto e ficou dessa forma. Aí é claro que não houve nenhum respeito às regras sanitárias durante a pandemia do Covid-19. Campo Grande foi o bairro com mais casos e mortes de Covid-19 no Rio de Janeiro. Ao todo, o bairro registrou 17.692 casos confirmados, com 1.701 mortes. Campo Grande é seguido por Santa Cruz, Barra da Tijuca, Tijuca e Copacabana. Na sequência, vem os bairros de Bangu, Realengo, Jacarepaguá, Botafogo e Recreio. Já com mais morte, Campo Grande lidera, seguido por Bangu, Copacabana, Tijuca e Santa Cruz, Realengo, Barra, Taquara, Jacarepaguá e Irajá. E no clima, o Rio de Janeiro deve manter temperaturas baixas à noite, 14, 15 graus, mas pela manhã deve fazer mais calor, chegando a passar dos 30 graus, é o que prevê o clima-tempo. Esperamos que não faça muito calor, mas é o que tudo indica, podendo chegar a 33 graus em alguns dias da semana. E isso, senhores, foi o que aconteceu neste fim de semana no Rio de Janeiro. Lembrando sempre para você se inscrever, compartilhar, comentar, assinar o sininho, etc, etc. E que nosso site diariodorio.com é alimentado o dia todo. E nossas redes sociais, Instagram, Facebook, etc. Também, inclusive o TikTok. Já estamos por lá. E, senhores, volto em breve.